Eu quero nessa noite nós olharmos para esse movimento que não é novo, é um movimento muito antigo. Olhar para esse movimento homossexual, olhar para essas pessoas que têm optado, escolhido e vivido de acordo com aquilo que elas entendem que é a verdade, aquilo que elas entendem como o propósito da vida delas, e olhar para isso e tentar responder o que Jesus tem a dizer sobre esse movimento, né? De gays, lésbicas, trans, né? Então, o que o Senhor Jesus tem para falar sobre nós sobre isso? Por que esse assunto é importante? Ele está em pauta. Teve uma cantora agora que fez a entrevista surgiu agora, que ela fez um pronunciamento que não cantaria no casamento de um amigo gay. E aí ela sofreu um movimento ali de cancelamento. Muitas vezes na igreja, a igreja não consegue conversar com esse grupo de pessoas. Não consegue. As pessoas chegam para essas pessoas e vomitam textos, né? Não se deite com homem, maldito aquele que se deitar com homem. Não herdará o reino de Deus aqueles que são homossexuais, ativos ou passivos. E vomita as verdades, que são verdades, está na palavra de Deus. Mas não consegue dialogar com essas pessoas. Por que é importante a gente falar isso? É importante a gente falar isso também porque as tentativas e realizações de suicídio, 23% das pessoas que tentam se suicidar e conseguem talvez realizar a sua tentativa, não apenas tentaram, mas efetivaram, 23% dos suicidas são jovens, 23%. 36% são adolescentes. Olha como a taxa já aumentou. Aqui eu vou dar um pulo, porque menos de 1% é da população geral. Veja que a nova geração aqui corre esse risco muito grande. Mas sabe qual é o maior grupo que tenta se matar e muitas vezes consegue? O maior grupo são os transgêneros. O maior grupo daqueles que tentam suicídio e muitas vezes conseguem cometer o suicídio são essas pessoas, são sofredores. Não adianta a gente olhar só para eles como pecadores. São pecadores como eu e você, a gente vai ver isso nessa mensagem. Mas são pecadores que sofrem. E os sofredores também pecam. Então nós precisamos ter o equilíbrio da palavra de Deus e tentar ajudar essas pessoas. Eu sei que causa muita confusão na sua mente, como na minha mente, o que é ideologia de gênero. O que é orientação sexual? Os mais antigos nem sabem isso. Nós também, a nossa geração, a gente cresceu ouvindo LGBT. Aí depois veio o Q, o I, o A e agora o mais, e daqui a pouco a sigla está maior. E a gente não consegue entender o dinamismo, a dinâmica que essas coisas vão surgindo. A gente não consegue. Mas só para você ter uma noção, o que é identidade de gênero, né? Esse debate talvez começou com os hermafroditas, né, que eles levam em consideração a genética da pessoa, a aparência dela, o sentimento, como ela se sente e aquilo que ela gosta. Então você vê que não é tão simples a gente falar sobre identidade de gênero, porque envolve tanto a genética como a aparência, o sentimento e aquilo que ela gosta. Há uma combinação do sexo, aquilo que está no corpo, com a identidade, como a pessoa se reconhece. Então o corpo é macho ou fêmea, e a pessoa se identifica como não macho ou não fêmea, né? E a orientação dela, ela vive uma vivência sexual que ela está inserida e aquilo que ela está buscando encontrar na outra pessoa. Então você junta tudo isso e forma a identidade de gênero. Hoje, para esse movimento, o que importa muito, muito, muito são os sentimentos. É como a pessoa se sente. Eu me sinto assim. Se eu me sinto assim, logo os meus atos eles são justificados. Isso não é apoio científico, isso não é apoio bíblico, isso está com base na experiência da pessoa. E aí essas pessoas elas começam a encontrar outros com a mesma experiência, então elas começam a validar aquilo que elas estão sentindo. Você se sente assim? Que você está no corpo errado? Me sinto, eu também. E aí elas começam a se reunir, e aí elas começam a ter uma comunidade que vai acolher e aceitar ela com as diferenças que elas têm. Então, sempre que esse grupo, esse movimento, essas pessoas, elas falam como elas se sentem,
elas estão dando muita importância a isso, estão dando muita importância, e aí elas estão querendo justificar os seus atos com base na sua própria experiência. Uma pergunta que nós vamos responder hoje também é por que as pessoas elas ingressam na homossexualidade. Por que as pessoas ingressam na homossexualidade? Eu alistei aqui 5 razões, causas, fatores que influenciam alguém a entrar na homossexualidade, com base no Steve Geiler. Não sei quantos já leram alguma literatura dele. Se você luta contra pecados sexuais, se você conhece pessoas que lutam contra pecados sexuais, é importante você procurar a literatura do Steve Geiler. Quem que é ele? Ele era um policial muito agressivo do departamento de polícia de Nova York. Ele tinha um segredo, como geralmente essas pessoas têm, e por trás de um exterior, uma aparência muito arrogante, esse homem aqui ele estava imergido no submundo da pornografia. Até talvez, com medo de ser descoberto, talvez com um orgulho excessivo, ele escondia a sua maneira de viver, conforme muitos escondem ainda. Esse homem, uma vez alguém se referindo a um livro deles, de como que ele venceu o pecado da pornografia, o pecado da sexualidade, da imoralidade, como que ele venceu isso, alguém se referiu e falou assim: eu tenho que ter estômago para ler. Porque esse homem ele estava muito imergido lá nas profundezas do pecado. Esse homem foi resgatado pela graça de Jesus, a vida dele foi restaurada. Ele tem um ministério chamado Pure Life, Vida Pura. Várias celebridades, vários jogadores, várias estrelas são tratados na clínica desse homem. E pela graça de Deus eles começaram um polo aqui no Brasil, lá em Goiânia, através do seminário da CEBI, Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares. Eles começaram um ministério aqui, onde vários homens que lutam contra a pornografia, imoralidade, adultério, própria homossexualidade, eles são levados para essa clínica, onde lá eles são tratados, eles são cuidados. Então o Steve Geiler é o fundador, ele é o presidente desse ministério. Ele tem dedicado a sua vida a ajudar homens que lutam contra o pecado sexual, aplicando a palavra de Deus, e que esses homens possam buscar viver de forma fervorosa a sua vida em Jesus. O livro mais conhecido dele é No Altar da Idolatria Sexual. Você consegue encontrar esse livro aí, No Altar da Idolatria Sexual. Ele lista 5 razões, 5 fatores que influenciam alguém a entrar na homossexualidade. O primeiro que ele apresenta é uma mãe forte e um pai fraco ou ausente. Um dos primeiros fatores que leva alguém a entrar na homossexualidade é um lar desconfigurado, onde há uma mãe muito forte, uma mãe dominante, e um pai ausente, um pai fraco, um pai que deixa as coisas acontecer. E interessante que a busca começa nessas pessoas, uma busca por outros homens, para que eles sejam referência na vida dele. É isso que acaba levando essas pessoas a esse envolvimento. O ser humano ele precisa tanto de firmeza quanto de amor, quanto no aspecto gentil. Ele precisa disso, E Deus Deus estabeleceu a família como macho e fêmea para que pudessem cuidar disso. Outro fator que ele apresenta é visualização de pornografia. Uma exposição precoce com atos, imagens sexuais, E alguém que durante muito cedo começa a ver imoralidade sexual, alguém que tem o hábito de estar se envolvendo com pornografia, ela começa nisso e depois ela acaba se envolvendo com sexualidade. É como o uso de drogas, Geralmente ninguém vai começar com drogas mais fortes, ela vai começar sempre com drogas mais leves, É um cigarro, é uma bebida, depois é uma maconha, e aí ela vai aumentando o grau de envolvimento nas drogas. Em terceiro lugar, abuso sexual. Mesmo essas pessoas sendo inocentes, elas sofreram uma opressão sexual,
E muitos daqueles que sofreram abuso sexual na infância, eles vão desenvolver algum comportamento homossexual. O próximo, a genética. Genética está entre aspas aqui porque você já ouviu as pessoas falarem, né? Por exemplo, eu nasci assim, eu sou assim. Desde que eu paro para pensar na minha vida, eu sempre me vi dessa forma, sempre tendo esses desejos, essas vontades. Eu não consigo me lembrar como gente sem lembrar disso. Nós concordamos que há uma natureza caída no ser humano. Nós concordamos que o ser humano ele já nasce em pecado e ele vai desenvolver pecados na sua vida, né? A homossexualidade é natural para alguns, sim, enquanto a ira é para outros, a cobiça é para outros, o orgulho é para outros, o ciúmes é para outros. E um dos aspectos do pecado é a nossa inclinação natural. A gente já nasce com essa inclinação natural ao pecado. Nós não podemos falar que é genético, porque não é genético, não é. Várias pesquisas já foram feitas com relação a isso. Não existe esse gene, né? A ideia de algo genético surgiu em 1990, né? E aí os pesquisadores perceberam que tudo que eles tinham provado, através dessas pesquisas, é que a homossexualidade não é causada apenas por fatores genéticos. Se a genética fosse a única causa, a taxa de concordância entre gêmeos idênticos deveria ser de 100%. Se um gêmeo fosse homossexual, o outro gêmeo, tendo genes idênticos, deveria também ser homossexual. E aí as pesquisas elas foram correndo e elas não conseguem provar que existe um fator genético. O pesquisador Janet Clinton apontou que a estrutura cerebral pode ser afetada por comportamentos e experiências. Isso aqui é muito interessante porque a gente aborda isso aqui no aconselhamento bíblico. A maneira como eu vivo afeta a maneira como o meu cérebro reage. E aí quando a gente manda alguns aconselhados para fazer alguns exames cerebrais, que cerebral não é necessariamente mental, quando a gente manda fazer alguns exames no órgão, no cérebro, é identificado algumas áreas do cérebro que não estão reagindo como deveriam. Porque um comportamento, uma forma de viver afetou o seu cérebro, que está afetando agora o seu comportamento de novo. Então a causa não é cerebral, é que o comportamento afetou. Isso acontece nos homossexuais. Então pelo comportamento que eles têm, acaba afetando o cérebro e não o contrário. Então o comportamento vai acabar fazendo uma predisposição, não uma pré-determinação, é diferente. Então a pessoa ela não é pré-determinada a agir como homossexual, ela vai começar a desenvolver uma pré-disposição para isso. E aí outro fator é influência da cultura, uma cultura próspera, licenciosa. A nossa geração, a geração mais antiga, nós crescemos ouvindo que a homossexualidade é pecado, é um erro. Essa geração que está vindo agora, eles estão ouvindo na escola, eles estão ouvindo na televisão que a homossexualidade é o quê? Normal. É isso que eles estão ouvindo. Então, por que as pessoas acabam ingressando na homossexualidade, segundo Steve Geiler? Porque eles são criados em culturas prósperas e licenciosas. Você vê a campanha da mídia para destacar as pessoas que são homossexuais, os gays, lésbicas. É impressionante, é quase impossível hoje você abrir um site de notícia e não ter uma notícia lá sobre alguém, fulano casou. Cara, e daí? É feita a mesma repercussão que o outro? Não, é porque eles têm algo em mente. Eles querem passar isso, eles querem passar essa informação que é normal, nos filmes, nos desenhos, cada vez mais cedo, falando que é normal. Que coisa careta isso aí ainda, né? Um banheiro para homem, um banheiro para mulher. E aí todo esse processo, ele começa num ato que é dessensibilização. Ele vai tirar aquilo que é chocante, aquilo que é assustador, ele vai tirar. Esse processo de dessensibilização, quem dá uma forte ênfase a isso, anote esse nome aí, Claudemiro Soares, procure ele nas redes sociais. Talvez esse homem aqui ele não vai ter muito tempo de vida, ele está com câncer. Claudemiro Soares, ele morou ou mora em Brasília,
e ele desenvolveu várias batalhas lá, e ele era um homossexual. Ele tem um site inclusive chamado Ex-Gay, né? Não sei se está ativo ainda, porque as contas dele vivem caindo. Ele se posiciona no Facebook, no Instagram, e volta e meia essas contas caem, porque ele é punido, porque ele está falando contra aquilo que as mídias dizem, né? E ele está com câncer, tá algo bem sério também. Então, quando lembrar, orem por ele. Mas ele é um homem que Deus usou grandemente, e ele fala que o processo começa de dessensibilização. Para quê? Para depois vai virar como uma normatização. Depois que normatilizou, é normal, vai vir a legalização. Então, dessensibiliza, normatiza e aí legaliza. Então, a mídia, a agenda da mídia, se você vê, a agenda da mídia é só sexualidade, sim ou não? Não estou falando só da homossexualidade, estou falando da sexualidade. A mídia hoje gira em torno disso. É o que dá grana, é o que dá dinheiro. Programas, apresentadores, né? Programas de auditório, que geralmente o que tem lá atrás do apresentador? Mulheres, elas estão como? Vestidas de saias até a canela, né? Como que elas estão vestidas? Vai vender cigarro, vai vender cerveja, vai vender coca, vai vender margarina, né? Vai vender camiseta. Como que é visto? Homens e mulheres expondo os seus corpos. Então a mídia hoje aborda muito a questão da sensualidade, imoralidade, adultério, pornografia. As novelas apresentam os crentes como os caretas quadrados que não sabem de nada. E a galera homossexual é apresentada como pessoas legais. E são legais, não são legais? São bacanas, são gente fina. Eles são apresentados justamente dessa forma. Então a mídia hoje aborda muito essa questão. Então, irmãos, como que nós devemos... Está acabando a bateria. Como então que nós devemos proceder? Existem basicamente duas linhas que nós podemos abordar aqui para refletir nesse assunto. Um dos assuntos é o evolucionismo, né? A gente não vai abordar nesse assunto, mas no frigir dos ovos do evolucionismo é que não existe não existe algo planejado, que tudo foi feito do acaso. Se tudo é feito do acaso, logo cada um vai buscar o seu próprio significado existencial. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos no criacionismo. Nós cremos que Deus criou o universo. Se Deus criou o universo, houve um planejamento, houve um propósito. Se há propósito, há finalidade, há regras a serem obedecidas. Então nós queremos pensar na cosmovisão bíblica, a forma como a gente vai olhar para esse assunto através da cosmovisão bíblica: criação, a queda e a redenção. E aí, para a gente entender bem, a gente vai dizer juntos: Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma. Vamos dizer juntos? Deus forma, o pecado deforma e Cristo transforma. Então, Deus forma. Em Gênesis 1, 27, pode ir lá. Em Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Gêneros são apenas dois aqui, o masculino e o feminino. No versículo 28 diz: Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre o chão. Então Deus cria o homem e a mulher, e aí você tem três propósitos aqui. Três objetivos da criação de Deus: refletir, representar e reproduzir. Diga comigo: refletir, representar e reproduzir. Mais uma vez: refletir, representar e reproduzir. O homem então ele foi criado, né? Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma. E o propósito então Deus criou do ser humano é refletir.
espelhar quem Deus é. Deus nos criou a sua imagem. Então o propósito do ser humano é adorar, o propósito do ser humano é exaltar a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43, versículo 7: a quem criei para a minha glória. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Esse é o fim do homem. Mas se nós veremos mais à frente, se nós não adorarmos a Deus, nós adoraremos a outras coisas. O propósito é representar Deus na criação. Deus fala: dominem sobre os peixes do mar, cuidem da criação, representem quem eu sou aqui nesse mundo e reproduzam, sejam férteis. Então, um dos propósitos do sexo, e na verdade o propósito inicial do sexo, é a reprodução, é a procriação, haver um complemento entre homem e mulher, uma unidade na diversidade, porque homem e mulher são um, mas eles são diferentes, como Deus é. Deus é um único ser, mas em três pessoas, são diferentes, mas eles são um. Diversidade na unidade. O propósito da satisfação do sexo, ele vem depois. E olha que interessante, o Senhor Jesus, quando diz do grande mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. As pessoas, quando estão fazendo sexo, elas estão pensando em quem? Em si. Quando as pessoas estão se masturbando, elas estão pensando em quem? Em si. Quando elas estão espiando na janela alguém, elas estão pensando em quem? Em si. Quando elas querem receber um nude, elas estão pensando em quem? Em si. Deturpação do sexo. Deus não criou, essa não foi a finalidade inicial de Deus, No versículo 18 do capítulo 2, capítulo 2, versículo 18 diz: não é bom. Onde será que é? Não é? Vamos ver. Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o auxilie e lhe complete. Então a ideia do complemento, duas pessoas de sexo, gênero diferentes, elas podem se complementar. Dois homens, duas mulheres juntos não podem se complementar, porque eles são iguais. Deus criou então pessoas diferentes para haver uma complementação. Esse é o propósito de Deus. Deus criou, Deus formou dessa forma, mas o pecado deformou. Olha lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3:6. Eva, Deus existe para ti, não ao contrário. É isso que Satanás propôs para Eva. É isso que Eva quis. E aí nós vemos que um amor que deveria ser direcionado a Deus na criação, esse amor agora ele fica desgovernado. E ao invés de amar a Deus, Eva começa a se amar. Ela viu que era atraente, ela viu que era desejável, ela tomou o fruto, comeu, deu ao seu marido também. E aí o pecado, quando entra na humanidade, ele afetou a todo ser humano. Todo ser humano, de Adão e Eva para cá, não é mais perfeito. Todo ser humano já nasce imperfeito. E aí você tem termos que são usados muito na psicologia, na psiquiatria e na medicina: normal e anormal. Fulano é normal, fulano é anormal. Você vê muitos desses termos. A grande pergunta é: existe algum ser humano normal depois do pecado de Adão? A resposta é não. Nós já nascemos com anormalidades. Nós já nascemos com desejos bagunçados. Tem uns que têm os desejos mais bagunçados por um lado, outros são mais bagunçados por outro, mas todos nós já nascemos com o nosso amor desgovernado, e todos nós precisamos correr para Jesus, que vai nos consertar. Nós precisamos correr para Jesus, que vai nos restaurar ao plano original de Deus. Todos nós já nascemos mortos em pecados. Todos nós estamos cegos, nós não compreendemos as maravilhas de Deus. Nós já nascemos com a nossa inclinação ao pecado. Irmãos, não é tão triste aqueles que têm filhos já,
E se você não tem, se um dia Deus te der, uma das coisas mais tristes na paternidade ou na maternidade, vou falar pela paternidade, que é o meu caso, mas uma das coisas mais tristes é quando você vê pecados sendo refletidos na vida dos filhos. Quando você vê conduta nos filhos, você fala assim: isso aí ele herdou de mim. Eu não quis ensinar ele a ser dessa forma. Mas ele está aprendendo pela experiência, ele está aprendendo pela maneira de ser, ele está aprendendo pela própria genética, natureza caída, o pecado que eu transmiti para ele. E o fim, eu gerei agora um filho, não a imagem do Criador. Eu gerei um filho à minha própria imagem, à minha própria semelhança. A imagem de Deus não se perdeu nos meus filhos, ela existe, ela está lá ainda, mas agora essa imagem de Deus está deturpada, está manchada, e quando a gente olha para a nossa geração, a gente não consegue ver um Cristo belo ali, a gente vê um pecador em formação, e que se não for a graça de Deus, ele será condenado também. O pecado deformou o ser humano como um todo. O pecado afeta tudo o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós vemos. De muitas formas que o pecado pode se manifestar, das muitas formas, uma dessas áreas é a área da homossexualidade. É o pecado dessa área sexual. Então guarde isso, existe uma explicação natural para o pecado da homossexualidade. Mas não existe uma obrigação moral para a prática desse pecado. Existe uma explicação natural, o pecado que nós herdamos, mas não existe uma obrigação moral para agir dessa forma. Então, quando nós olhamos para os textos de Gênesis 19, Sodoma e Gomorra, Gênesis de Levítico, não se deitará com o homem, o texto de Romanos 1, que fala que Deus os entregou, texto de 1 Coríntios, que fala: não herdarão o reino de Deus quem for homossexual, ativo ou passivo. Quando nós olhamos para o texto de Judas, textos condenatórios, e sim, Deus condena, mas nós precisamos entender que o pecado ele vai se manifestar de muitas formas no ser humano e não apenas na homossexualidade. Aí a gente fala: não, mas eu não luto contra esse pecado. Ok, alistei alguns pecados aqui. Por que a masturbação é pecado? Por que a masturbação é pecado? Porque o fim dela é egoísta. E nós não fomos criados para nós mesmos. Nós fomos criados para proporcionar prazer. E o egoísmo se manifesta na masturbação, onde a pessoa está pensando em mim mesmo, no meu tempo, quando eu quero. Por que a homossexualidade é pecado? Porque não há diversidade. Por que a pornografia é pecado? Porque não está pensando naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro. O cérebro está deformando. Por que a bestialidade, o sexo com animais é pecado? Porque não existe a imagem de Deus no outro ser. E aí você pode listar outros pecados como a ira. Alguém aqui luta contra a ira? Falta de domínio próprio, maus pensamentos, palavras torpes, amargura, mágoa, alcoolismo, ciúmes, mentira, inveja, cobiça, ganância. Veja que todos nós estamos debaixo dessa condenação que o pecado nos deformou. Então o nosso problema dos pecadores, o problema dos pecadores é achar que os nossos pecados são melhores do que os outros. É a gente olhar para o outro e falar: eu não peco tão feio igual você, você peca pior do que eu. O nosso pecado então é achar que nós somos melhores e que de alguma forma Deus ele gosta mais de nós, porque afinal de contas eu não peco tão feio igual o meu amigo peca, igual ele falou. E aí, o que nós podemos esperar de um pecador? O que um pecador faz de melhor? Pecado. O que nós podemos, se o pecador faz de melhor, quer pecar, o que nós podemos esperar dele no nosso relacionamento com ele? Pecado.
Por que a gente espera dos nossos filhos só o melhor, se eles são pecadores? Por que a gente fala para os nossos filhos, nunca imaginei que você faria isso? Por quê? Eles são pecadores. Talvez eles já deram evidências, já tinham dado evidências de que eles fariam aquilo, mas por causa do nosso filiocentrismo, de achar que os nossos filhos são santos, e de tudo que eu dei para eles, eles nunca vão me magoar, o nosso filiocentrismo não nos permite ver os pontos cegos na vida do nosso filho. De repente é bom, chega, nunca imaginei, fui chamado na escola, meu filho praticou de uma orgia lá na escola, nunca imaginei que ia participar disso. Meu filho usou droga na sala, nunca imaginei que isso ia acontecer. A homossexualidade, então, não é uma categoria diferente de pecado. Existem todos os pecados aqui, a homossexualidade está separada. Não, a homossexualidade é um dos pecados que também ofende a Deus. E aí eu pergunto, e eu quero te ouvir agora, como que a igreja, violando o ensino bíblico, tem pecado contra os homossexuais? Que a gente olha para esse grupo e fala, estão tudo em pecado, sabe? Bando de pecadores safados. Mas e nós como igreja? Como que nós pecamos para com essas pessoas? E muitos irmãos, como que nós pecamos contra eles? Não sendo graciosos com essas pessoas. Veja que então não é só um problema de pecado de determinado grupo, o pecado também se manifesta em nós. Então, quando nós olhamos para pessoas assim, que estão lutando ou já assumiram a homossexualidade, o que dá para ver nessas pessoas? Em alguns casos, isso aqui é um caso real, na verdade, alguns sintomas, alguns fatores aqui que se manifestam. Isso aqui é extraído de um caso real. A pessoa ela vive com base no sentimento, aquilo que ela sente, então ela vai estar vivendo. Ela almeja, em segundo lugar, a atenção dos outros. Ela quer ter atenção. Ela anseia por afeição, afirmação, relacionamento e aceitação. Ela procura relacionamentos duradouros, de aceitação e amor. Ela tem um pouco de rebeldia contra o legalismo da igreja e contra seus pais. E por tudo isso ela luta um pouco contra a ira. Aí você fala, está vendo aqui os pecados homossexual, né? Além da prática. Mas vamos olhar para os heterossexuais. Os heterossexuais também não vivem, acabam vivendo dessa forma? Vivem por sentimentos? Não estou sentindo mais, não vou fazer, né? Almejam por atenção dos outros. Os heterossexuais também fazem isso? Eles também anseiam por afeição, afirmação, relacionamento e aceitação? Eles também têm um pouco de rebeldia contra o legalismo e contra os pais? Sim ou não? Lutam contra a ira também? Está vendo que a gente não é tão diferente, irmãos? Está vendo que o pecado deformou tanto o homossexual quanto os heterossexuais? Então todos nós somos adoradores. A questão é quem nós vamos adorar. Se ao Deus verdadeiro ou ao deuses falsos. Nós precisamos entender então que o pecado deformou o ser humano. Deus forma, o pecado deforma, mas Cristo transforma. Cristo, Jesus transforma o pecador. E uma pergunta aqui nesse início é: será que Jesus quer transformar homossexuais em heterossexuais? Esse é o grande objetivo de Jesus? E outra pergunta que nós devemos fazer aqui nesse início também: se Jesus, você lembra algum versículo que Jesus falou sobre o homossexual? Que ele se encontrou com um homossexual? Você lembra? Se Jesus não falou com nenhum deles, e havia na época, se Jesus não abordou o assunto, então ele consentiu, significa que está liberado porque ele não abordou? Né? O raciocínio na verdade não é esse, porque Jesus também não falou contra incesto, Jesus não falou sobre bestialidade, Jesus não falou, por incrível que pareça, sobre estupro. Então quer dizer que Jesus está consentindo com esses pecados? Não. Então não há nos evangelhos nenhum registro que Jesus tenha encontrado um homoafetivo, mas nós temos vários registros de como ele tratou pessoas de uma classe excluída. Nós temos inúmeros registros de como Jesus tratou aqueles que eram excluídos pela sociedade. Jesus, ao conviver com ladrões, falsificadores, prostitutas, Jesus não estava dizendo que aprovava o estilo deles.
e sim que os aceitava como eles eram, e oferecia a graça de Deus, que por sinal era uma graça que chamava eles ao arrependimento. Mas se nós não agimos como Jesus, nós só estamos do outro lado da rua gritando: você está em pecado, você está em pecado, a gente acha que isso vai ser eficaz? Porque a gente se preocupa o que as pessoas vão achar se elas me virem andando como homossexual. O que as pessoas vão achar ao me ver andando com drogados, prostitutas, conversando com pessoas assim? Jesus acolheu os excluídos, mas também confrontou o pecado e encaminhou para uma nova vida, isso tudo de forma amorosa, de forma graciosa, mas também de forma firme. A graça de Deus não deixa de confrontar o pecado, mas reconstrói quem errou. A graça de Deus confronta o pecador, mas a graça de Deus também restaura o pecador. Então, pela fé em Jesus, Deus remove a culpa dos pecadores e imputa, Ele coloca a justiça de Jesus. A natureza pecaminosa ainda estará em nós, ainda estará em mim, ainda estará em você. Nós somos crentes em transformação. É aquela velha história: nós deveríamos usar camisetas dizendo: desculpe o transtorno, estamos em obras. Desculpe aí viver meio atrapalhado, meio pecando nos meus relacionamentos, naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, porque afinal de contas eu estou em obras. Então tenha paciência comigo, porque nós estamos sendo transformados. Então Deus, quando nós entregamos a vida para Jesus, Deus começa um processo de transformação das nossas vidas, e conforme nós vamos vivendo, Deus vai nos ensinando a largar a impiedade e as paixões mundanas. Olha o que diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida por nós para libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado à prática de boas obras. Versículo 11: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, enquanto aguardamos o dia que Jesus vai voltar. Então a graça de Deus, o Evangelho de Deus, ele reeduca, ele nos direciona as nossas afeições. O Evangelho de Jesus é para transformar quem? Todos nós. Talvez alguns irmãos aqui que compartilham um pouco mais a vida, a gente sabe um pouco mais as lutas, a gente sabe mais as dificuldades, mas talvez eu não sei todas, talvez eu não sei de todos, eu não sei as lutas, talvez você luta contra esses pecados que a gente mencionou aqui, mas o Evangelho de Jesus é para transformar todos, porque todos pecaram e todos carecem da graça e do poder transformador do Evangelho. Uma igreja acolhedora, ela não faz distinção das pessoas. Ela não prega para determinado grupo apenas, ela prega para todos, porque todos precisam do Evangelho. Conforme a gente vai caminhando na vida cristã, a gente vai conhecendo mais pecados que fazem parte da nossa vida, que a gente nem achou que tinha, não é verdade? A gente vai caminhando e falou: cara, tem um momento de vida que quando a gente entrega a vida para Jesus, na verdade a gente fala: nossa, eu sou um pecador miserável. Depois a gente vai caminhando e fala: até que eu sou um crente bom, eu não peco tão ruim igual os outros. Mas depois a gente continua caminhando com Jesus, a gente fala: não, mas eu sou um miserável pecador mesmo, eu estou acabado aqui em pecado, e o Senhor vai sendo gracioso conosco e vai nos transformando, não é verdade? Então nós estamos em processo de transformação. E por que nós queremos que os homossexuais
sejam primeiramente transformados para depois virem para a igreja. Por que a gente primeiro fala para eles, muda, depois você vem seguir Jesus? E o convite de Jesus é, siga-me, e eu vou te transformar enquanto a gente caminha. Que é o que Ele faz conosco. Enquanto nós estamos caminhando com Jesus, Ele vai nos transformando. E aí nós vamos aprendendo a dizer sim. Isso aqui eu tenho que dizer sim. Nós vamos aprendendo a dizer não. Isso aqui eu não posso atender esse desejo. Isso aqui eu não posso praticar isso. Eu tenho que dizer não. O livro de Coríntios diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu estava pensando nesses tempos, por que as pessoas trocam nudes, né? Por que elas trocam nudes? Talvez na conversa, está na escola lá, está na universidade, está batendo papo, daqui um pouco, aí manda um se colar colou, né? Manda lá para a pessoa. Se a pessoa aceitou, né? Não falou nada, opa, dá para me mandar de novo. Aí daqui um pouco ela vai entrando numa espiral descendente, né? Cada vez vai ficando numa situação pior do que estava lá no início, que antes não fazia. As más companhias foram corrompendo os bons costumes. Foi cada vez ficando pior. Não bebia, mas um dia eu só vou com a galera, só vou, né? Um pouquinho mais e um pouquinho mais, daqui um pouco eu estou cambaleando. Porque as más companhias foram corrompendo. Então a gente deve se ausentar, a gente deve ir para os montes, não, porque a gente vai levar o nosso problema junto. A questão é que a gente tem que ser intencional no nosso relacionamento com as pessoas, ser luz no meio das trevas, pedir para os amigos, você pode orar por mim, que eu vou sair com os meus amigos hoje, vou pegar um cinema, a gente vai lá até beber um negócio, mas eu não quero me embriagar, eu vou até lá sair com eles, mas eu preciso de oração, porque as tentações são grandes. Porque a galera vai se soltando. Eu não posso ficar lá até o final, até 2, 3 da manhã, porque aí já vai ficar muito difícil. Então vocês podem orar por mim, porque eu quero ser luz no meio das trevas. Então nós vamos aprendendo a dizer sim, nós vamos aprendendo a dizer não, nós vamos aprendendo a controlar as nossas paixões. Se nós andarmos no Espírito, de maneira nenhuma nós satisfaremos os desejos da carne. É andar no Espírito. Então o mesmo Evangelho, queridos irmãos, que chama a lésbica e diz para a lésbica, pare de dormir com a sua companheira, é o mesmo Evangelho que chama o heterossexual e diz, pare de sucumbir à pornografia. É o mesmo Evangelho que chama o homem casado e diz para ele não abandonar a sua esposa. É o mesmo Evangelho que chama o solteiro e diz para evitar atividade sexual antes do casamento. Qual o pecado que você tem lutado? Qual o pecado que eu tenho lutado? Nós nem sempre escolhemos as tentações, mas nós podemos escolher a reação que nós vamos ter a ela. A graça de Deus nos educa, a graça de Deus nos ajuda. Nós podemos então criar um ambiente na nossa igreja, onde as pessoas possam confessar tentações, elas possam dizer, eu estou sendo tentado e eu preciso de ajuda. Já pensou que dia maravilhoso vai ser quando alguém falar, estou sendo tentado contra desejos homoafetivos? Estou sendo tentado contra a pornografia, estou sendo tentado contra o adultério, contra a ira, contra a cobiça. Vocês podem orar por mim, porque o meu desejo é viver para o meu Criador, o meu desejo é viver para Jesus, o meu desejo é viver para a glória de Deus. Eu posso encontrar ajuda em vocês, ou vocês vão me apedrejar? A graça de Deus nos ajuda. A graça de Deus nos transforma, criar esse ambiente onde a gente vai poder ouvir os nossos irmãos. E aí não vai ter brincadeirinha não. Ô, Guizano, eu sabia. Não, porque é algo sério. Ô, seu, né? Está lutando lá no banheiro, usa aquelas palavras torpes, né? Ô, meu irmão, vou orar por ti, cara. Vamos junto. Estou passando, passei. Vamos lá, vamos encarar isso aí. Nós precisamos aconselhar, e vamos aconselhar não com base nos nossos valores ou na nossa experiência, mas com base na palavra de Deus,
uma comunidade de discípulos que está ajudando outros discípulos a viver para a glória do Senhor. E nós bem sabemos, aqueles que caminham com Jesus há bastante tempo, bem sabem que a lei não transforma ninguém, a regra não transforma ninguém, a religiosidade não transforma ninguém. Quem transforma é a graça, é a bondade, é o amor de Deus que nos alcança e fala: filho, eu estou contigo, e filho, eu tenho um propósito para a sua vida, e filho, eu vou te caminhar, ouça o Espírito, eu vou estar te transformando. É isso que nos transforma, é isso que nos leva a ser mais parecidos com Jesus. Então diariamente nós precisamos, eu e você, a correr até Jesus e ajudar outras pessoas a correrem até Jesus também. Vai para Jesus essa semana, meu irmão, ora, conversa com Ele, pede ajuda dele. Então pode um cristão genuíno lutar contra desejos homoafetivos? Vou repetir a pergunta: pode um cristão genuíno lutar contra desejos homoafetivos? A resposta é sim, ele pode, e ele pode vencer, porque o poder não reside nele, o poder está em Jesus. Se ele é um crente verdadeiro, ele vai ter lutas terríveis, como nós temos lutas terríveis também na área da heterossexualidade de cada um aqui. Cada um vai ter lutas também difíceis, mas nós podemos viver de uma forma que não somos controlados pelos desejos desgovernados do nosso coração. Você já teve desejo de matar alguém? Você já teve vontade de xingar alguém? De bater em alguém? De cometer suicídio? De praticar imoralidade? De experimentar drogas? Nós temos desejos desgovernados, como um cristão homoafetivo vai ter também. Então, como igreja, o que nós devemos como igreja fazer? Nós devemos como igreja, em primeiro lugar, nós devemos aceitar, porque ninguém consegue ser íntimo de alguém se nós não aceitarmos as pessoas. Então nós devemos em primeiro lugar aceitar essas pessoas para que nós sejamos íntimos. Deus nos aceita como nós somos. Em muitos casos, conforme eu mencionei, nós somos iguais aos homossexuais. É as mesmas lutas, só áreas diferentes, mas o processo é o mesmo. Então aceitar não significa que eu aprovo. Aceitar não significa que eu sou conivente. Aceitar é acolher o outro nesse processo de mudança, nesse processo de transformação, porque nós não mudamos ninguém. Quem muda, quem transforma é Jesus. Então eu acolho e eu levo até Jesus. A argumentação teológica não muda ninguém, ou muda? Ficar falando alguém, vomitando, pegar a Bíblia, dar na cabeça de alguém, muda alguém? Não muda ninguém. Se a igreja não acolhe o diferente, a comunidade LGBT vai acolher. E é isso que eles estão fazendo a cada dia mais. A igreja não acolhe e a comunidade LGBT está acolhendo. A missão da igreja não é transformar homossexuais em heterossexuais, mas é acolher pessoas e ajudá-las a viver de forma cristocêntrica. Quando as pessoas descobrem em si, então, a razão de viver, que é em Jesus, os frutos vão aparecer. As igrejas precisam tratar qualquer tipo de pessoa como Jesus tratou. Para uma igreja refletir a atitude de Cristo como qualquer tipo de excluído, seus membros, nós, eu e você, nós precisamos ter a mesma atitude acolhedora de Jesus, sem os preconceitos, nos despir dos nossos julgamentos, nos permearmos da graça de Deus, irmos até essas pessoas e abraçá-las e falar: eu te entendo, eu estou junto. Nós estamos nesse processo de transformação. Jesus condenou o pecado e confrontou o erro do pecador, mas acolheu cada um do jeito que estava. Jesus não falou antes para alguém: mude, depois você venha. Jesus, ele acolheu cada um do jeito que estava. Então primeiro ele acolheu, depois ele transformou. Assim devemos ser nós: primeiro acolher, depois ajudar a ser transformado. E ajudar então essas pessoas nesse processo de transformação. Querido, entenda uma coisa: os pais sabem muito bem disso. Os pais sabem muito bem disso.
Processo de transformação não é uma conversa, mas é um momento, é um processo. O ato de transformar alguém não é um evento, mas é um processo. Quando nós estamos ajudando alguém, não adianta a gente chegar só falar alguma coisa e achar que a pessoa vai mudar. Não, é um processo. Todo dia a gente fica falando a mesma coisa, com palavras diferentes. Então aqueles que lutam contra o pecado em si vão receber ajuda pelo tempo em que precisarem, independente do pecado em que estão lutando. Amém? Eu queria que esse aqui fosse um compromisso nosso. Aqueles que estão lutando contra o pecado receberão ajuda pelo tempo em que precisarem, enquanto estiverem lutando contra o pecado, enquanto estiverem pedindo ajuda. Me ajuda, me ajuda. Nós como igreja nós devemos continuar ajudando. Não é porque pecou uma, duas ou três vezes, não, agora isso não tem nada mais a ver conosco, porque tua pecaminosidade está nos contaminando. Não, ajudar essas pessoas, enquanto elas estiverem dispostas, nós devemos estar dispostos a caminhar com ela, ajudar com acolhimento, com repreensão em amor, visando a restauração. Nós, irmãos, não quer dizer que como igreja a gente vai colocar uma placa lá fora e dizer assim, aberta para qualquer pessoa que deseja viver como está vivendo. Mas a gente pode colocar uma placa lá fora e falar: venha como você está e deixe Jesus te transformar. Venha com seus pecados, da forma como você está, e deixe que Jesus vai te transformando. Eu gostaria de terminar falando aqui sobre 5 áreas do que você pode dizer para o seu amigo homossexual. De tudo aquilo que nós falamos aqui, gostaria que a gente visse aqui sobre 5 áreas. O que você pode dizer então ao seu amigo homossexual? Em primeiro lugar, diga para ele, você pode dizer para ele o seguinte: seja sincero com Deus, Ele te aceita. Seja sincero com Deus, Ele te aceita. Talvez você já ouviu falar a ideia da sinceridade. Sinceridade era a versão mais comum dessa ideia aí da palavra sincero. Era que em Roma os escultores desonestos, quando eles estavam esculpindo uma tábua de mármore com pequenos defeitos, eles tampavam as trincas e as imperfeições com cera, né? Eles usavam o material ali para ocultar as suas falhas, ocultar as suas imperfeições, né? E eles passavam cera ali. E aí, quando depois foi passando o tempo, então o vendedor ele falava: essa é sem cera, essa é com cera, sem cera, com cera. Sincero vem daí. Vai sem cera com Deus. Chega diante de Deus sem tentar esconder, sem tentar mentir. Chega diante de Deus e fala: Deus, eu tenho desejos. Deus, eu já me envolvi, inclusive, já quis ter experiência de saber como que era. Mas não tente esconder de Deus, não tente enganar, porque isso aí gera frustração, isso gera culpa. Mas quem confessa encontra misericórdia. Chegue para Deus e diz: Deus, eu tenho desejos desgovernados. Eu não estou vivendo para o propósito da criação, o pecado me deformou todo. Mas eu quero, Senhor, eu quero que Jesus me transforme. Chega para Jesus e diga o que está passando no teu coração. Chega para Jesus e diga o que você está sentindo. Homem nenhum, mulher nenhum pode te ajudar. Quem pode te ajudar é Jesus. O nosso papel como igreja é acolher, anunciar a verdade em amor. Mas quem transforma, essa é a nossa missão, é ajudar as pessoas a serem transformadas por Jesus. Ele que é poderoso. Então chegue para Deus e diz: Deus, eu pequei em pensamentos, eu fantasiei. Deus, eu estou envolvido com alguns pecados aí feios, pornografia, imoralidade. Deus, meu coração é orgulhoso, meu coração
coração é ciumento, Deus, eu guardo mágoa, Deus, eu sou irado, Deus, eu não tenho domínio próprio, Deus, eu estou adulterando, Deus, eu estou fornicando, Deus, eu não estou sendo puro. Chega para Deus e fala para Deus, diga para Deus: Deus, eu pequei, e o que mais dói no meu coração é que eu gostei do pecado. Eu gostei do pecado, Senhor. E se o Senhor não agir na minha vida, se o Senhor não intervir na minha vida, eu vou voltar a praticar. Tenha misericórdia de mim. Seja sincero para Deus, Ele te aceita. Em segundo lugar, sua identidade não está no que você sente, mas está no seu Criador. Às vezes, no campo da homossexualidade, apenas ter o desejo, isso é triste, apenas ter o desejo para essas pessoas já as identificam, já formam a sua identidade. Elas dizem assim: ó, eu sou assim, eu nasci assim, não tenho o que eu posso fazer a não ser viver dessa forma. Mas a nossa identidade não está no que nós sentimos, a nossa identidade está no nosso Criador. Uma vez que as pessoas aceitam esse desejo como normal ou natural, por causa da influência, talvez as pessoas vão começar a praticar o pecado da homoafetividade. Sua homoafetividade não define a sua identidade. Guarde isso. Sua homoafetividade não define a sua identidade. Homoafetividade é um estado, não é identidade. Então, se não é identidade, pode ser abandonada com a graça de Deus. Não é um abandono fácil, porque talvez aquilo que a pessoa militou durante anos, ela vai ter que chegar uma hora e vai dizer: eu estava errado, eu estava errado. No dia de hoje eu ouvi 2 testemunhos de pessoas que foram resgatadas da homossexualidade. De um homem na igreja, professor, foi abusado na igreja. A igreja muitas vezes acaba pecando, contra as pessoas, e peca muito. Esse homem foi abusado na igreja. Esse homem começou a se envolver com homossexualidade, e ao todo ele se envolveu com mais de 3.000 homens. Mas a graça de Deus o alcançou, a graça de Deus transformou ele. Ouvi um testemunho também de uma jovem que se envolveu no feminismo, se envolveu no homossexualismo, mas a graça de Deus a alcançou. A graça de Deus alcança, a graça de Deus transforma. Não é um abandono fácil, porque chega uma hora que essas pessoas têm que chegar e dizer: eu estava errado, eu estava errado. Mas sua identidade não está no que você sente, mas está no seu Criador. Em terceiro lugar, diga para o seu amigo que a imoralidade vai destruir a vida dele. O salário do pecado é a morte. O pecado destrói, o pecado acaba com o relacionamento com Deus. Desejos não redimidos tornam-se um Deus que vão nos consumir, que vão nos violentar, que vão nos destruir. E não é só o pecado da homossexualidade, são todos os pecados. Esses pecados, eles se tornam senhores tiranos da nossa vida. Eles nos dão o que a gente quer no momento, mas o preço é muito alto que eles vão cobrar. A imoralidade vai destruir, o pecado é radical, e a recompensa que ele oferece é a morte. Diga para o seu amigo que a imoralidade vai destruir a vida dele. Diga para o seu amigo também que a graça de Deus é superabundante para salvar e transformar. É possível redirecionar os desejos e sentimentos, escolhendo o que você vai praticar. É possível com a graça de Deus controlar os pensamentos, controlar os sentimentos. A queda não tirou do homem a responsabilidade de escolha. É possível. Diga também ao seu amigo: concentre-se em controlar seus pensamentos e sentimentos. Aqueles fatores que nós vimos lá que influenciam alguém a entrar na homossexualidade, a pessoa pode mudar um daqueles lá. É possível alguém voltar 30, 40 anos atrás e dizer assim: esse abuso não vai acontecer mais na minha vida. É possível isso?
É possível ela mudar algum daqueles fatores, voltar para o seu lar e falar: o meu pai vai ser um pai presente, firme, amoroso, a minha mãe vai ser uma auxiliadora idônea. Não, não pode mais. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos, pela graça de Deus, nos concentrar em controlar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, fazer escolhas com base no nosso coração. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Fazer boas escolhas. Talvez um homossexual que se envolveu muito na homossexualidade, ele vai ter que tomar a decisão se ele vai ser celibatário, uma vida solteira, ou se ele vai casar. Mas se ele for casar, ele precisa entender que casamento não cura sentimento, não cura. Se casar, ele tem que se casar por amor a Deus e por amor à pessoa, não para provar alguém para a família, não para provar para alguém, não para provar para a igreja. Talvez ele vai escolher. Eu conheço alguns homossexuais que escolheram o caminho de viver só. Ele falou: a luta está aqui dentro, então se eu casar não vou conseguir fazer alguém feliz, então eu vou viver aqui em comunidade junto com os meus irmãos, mas sozinho, me dedicando ao Senhor. E é isso que tem a ver a sexta área. Envolva-se com pessoas que são exemplos na fé. Eu li o livro uma vez, onde o autor ele falou: eu optei pelo caminho de ser sozinho. Só que eu tenho uma família na igreja que é para eles, quando eu ligo, quando o desejo está ardendo no coração, eu ligo para eles e falo: vamos sair com vocês, vou jantar aí com vocês. E eles sabem disso, eles sabem que é eles que vão me acolher nesses momentos. Homens necessitam de outros homens que amem, ouçam e sejam modelos no relacionamento da irmandade. Mulheres necessitam de outras mulheres com as quais elas possam ter um relacionamento mais próximo, mas não um relacionamento obsessivo ou sexualizado. Tanto os homens como as mulheres precisam de presbíteros e pastores que possam orar com fidelidade e, se necessário, trazê-los à disciplina da igreja como um meio para a amorosa correção de Deus. Pequenos grupos, grupos de prestação de contas, famílias adotivas, tudo isso são mecanismos para ajudar. Para nós terminarmos, irmãos, todos nós, não esqueça isso. Um cristão é mais imperfeito e pecador do que você jamais ousaria imaginar, e ao mesmo tempo mais amado e aceito do que você jamais ousaria esperar. Esse é o nosso Jesus, que nos alcançou, que nos ama, mesmo sendo imperfeitos e pecadores. Não somos melhores que ninguém. A nossa missão aqui é amar a Jesus e ajudar as pessoas a serem transformadas por Ele. Vamos orar? Ó Pai, nós te damos graças por esse momento juntos aqui, esse tempo de reflexão. Como precisamos, Pai, entender melhor o Evangelho de Jesus. Como precisamos entender melhor a graça do Senhor. Como precisamos sermos mais parecidos com Jesus. Nós pedimos então que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nos use nessa semana para brilharmos a luz de Jesus por onde formos. Ajuda-nos, ó Pai, a alcançar os nossos amigos, os nossos familiares. Ajude os nossos irmãos que lutam contra esse pecado da homossexualidade e que eles possam, em Jesus, viver para a sua glória. Ó Pai, esteja usando a Tua igreja para ser sal e luz aqui nesse mundo de trevas. E que nós possamos aceitar todas as pessoas como Jesus aceitou, apresentar a verdade do Senhor de forma amorosa e ajudá-las a serem transformadas por Jesus. É no nome de Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar de novo aquele cântico que diz: tudo entregarei, porque tem muito a ver com aquilo que nós falamos nessa noite. Entregar a Deus o nosso entendimento, entregar a Deus aquilo que a gente acha, entregar a Deus nossos sentimentos, o nosso passado. Deus, eu entrego o meu passado a Ti.
talvez entregar o teu futuro, o teu presente, e que Deus esteja nos usando para a glória dele. Amém? Vamos louvar o Senhor.